Vamos lá, moçada, para mais um conteúdo muito interessante agora de química, que cai muito nas provas, que é propriedade coligativa. Gente, existem 4 propriedades coligativas e hoje a gente vai tratar sobre uma delas, que é justamente a crioscopia. Aí você me pergunta, Arthur, o que é a propriedade coligativa chamada crioscopia? Gente, anotei aqui para vocês. Crioscopia é o abaixamento na temperatura de congelamento quando você adiciona dentro do solvente um soluto. Aí tu diz assim, Arthur, não entendi muito bem. Olha como é fácil de você entender isso daqui. Eu estou só lhe informando por enquanto que existe uma propriedade que se chama temperatura de congelamento e essa temperatura vai diminuir. Só que ela só vai diminuir quando você jogar lá dentro um soluto não volátil. Como assim, Arthur? Deixa eu lhe dar esse exemplo que eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente. Imagine aqui que eu tenha um recipiente e eu coloque dentro desse recipiente o líquido água, certo? Que é o solvente mais conhecido, não é isso? Gente, imagine que aqui dentro desse recipiente tem água pura, ou seja, não tem nenhuma gotinha de soluto, é apenas água pura. Nós sabemos que a água pura congela, né, a pressão de 1 atm, a temperatura de congelamento da água pura é de 0 graus Celsius. Isso significa o quê? Que se você levar esse copo até uma temperatura de 0 grau, essa água ali vai congelar, ok? Isso aqui todo mundo sabe. Só que aí agora, num segundo copo, eu não vou colocar apenas água pura. Eu vou colocar água, ok, vou jogar água lá dentro. Mas agora, nesse segundo copo, eu vou adicionar aqui dentro um pouquinho de soluto. Arthur, qual soluto tu vai adicionar? Tanto faz. Vamos supor que eu queira adicionar o sal mais famoso, que é justamente o NaCl, certo? Então, dentro desse segundo copo não tem apenas água pura, tem água e sal, ou seja, tem um soluto. A minha pergunta é: será que nesse segundo copo a temperatura de congelamento vai continuar sendo zero? Porque quando a água era pura, a temperatura de congelamento era zero. Mas será que no segundo copo, tendo um soluto lá dentro, a temperatura de congelamento vai ser zero? Vai ser mais do que zero? Vai ser menos do que zero? Vamos pensar para a gente não ter que decorar. Aí tu diz, mas Arthur, tu já anotou, eu já sei que a temperatura de congelamento, quando eu jogar um soluto, ela vai abaixar, ou seja, ela vai diminuir. Beleza, mas isso aqui eu só anotei, eu quero que você entenda por que que baixa, certo? Vamos pensar juntos e olha como faz sentido. Pessoal, quando eu adiciono soluto aqui dentro da água, vamos pensar comigo. O que que é congelar uma coisa? Congelar algo é você resfriar as moléculas a tal ponto que elas percam tanta energia, fiquem tão quietinhas que elas grudem uma na outra, fiquem próximas e assim a coisa congela, certo? Isso é congelar. Mas imagine, portanto, que eu vá tentar congelar as moléculas de água que tem no copo com água e sal. Olha o que vai acontecer. Quando eu for tentar congelar, que essas moléculas ficarem esfriando e forem se aproximando, o sal está no meio atrapalhando. Então, quando eu vou esfriando, 5 graus, 4, 3, 2, 1, 0. Quando chegar em 0, que é o ponto para a água congelar, o sal vai estar lá no meio. Ou seja, ele vai atrapalhar o congelamento da água, porque ele está no meio entre as moléculas de água. Então, o que é que eu vou ter que fazer para conseguir congelar? Eu vou ter que continuar esfriando, esfriando, menos 1, menos 2, menos 3, até que uma hora o sal saia e a água, uma molécula de água grude na outra e consiga congelar. Então perceba o que teve que acontecer para congelar. Eu tive que esfriar mais, eu tive que resfriar mais as moléculas para o sal sair e eu conseguir congelá-las. Ou seja, a temperatura de congelamento num copo que tem água com sal não vai ser zero, vai ser abaixo de zero, porque eu tive que resfriar mais. Então a temperatura de congelamento nesse copo vai ser abaixo de 0 grau. Vai ser quantos graus, Arthur? Depende de quanto você jogou. Nunca esqueça, as propriedades coligativas dependem da quantidade. Se você jogar muito, essa temperatura de congelamento vai baixar muito. Se você jogar pouco, ela vai baixar, mas vai baixar pouco. Vamos supor que eu joguei uma quantidade de sal média e essa temperatura de congelamento chegou em menos 3. Menos 3 é um valor abaixo de zero, ou seja, significa o quê? Que esse copo com água e sal, ele não congela a zero, ele só congela agora se chegar em menos 3. Então, se eu chegasse em menos 3, essa água congelaria. Lembrando que eu estou dando um exemplo, menos 3, o que importa é que jogou sal na água, a temperatura de congelamento normal, que é zero, não mais vai ser zero, vai ser abaixo de zero. E vai ser quanto abaixo de zero? Depende do quanto você jogar. Quanto mais você jogar, mais vai baixar essa temperatura de congelamento. Como é o nome desse fenômeno? Crioscopia. Gente, a crioscopia ela é muito interessante, por quê? Porque ela tem muitas aplicações no cotidiano. Trouxe aqui algumas imagens. Primeiro exemplo de crioscopia.
Pessoas quando vão gelar algo, uma latinha de cerveja ou uma latinha de refrigerante, uma boa ideia seria o quê? Pegar o isopor, colocar água, obviamente, coloca gelo e coloca a latinha e além disso, jogar aqui dentro disso tudo um pouquinho de sal. Por que jogar sal é interessante? Como eu expliquei, o sal estando dentro da água, ele vai fazer a temperatura de congelamento ser abaixo de zero. Ou seja, ele vai permitir que essa água que está aqui fique mais fria. Porque a água sem o sal, o mínimo dela é zero. Uma água com sal, como a temperatura de congelamento é abaixo de zero, ela consegue ficar mais fria, mais gelada. Então se eu vou lá e adiciono, né, uma latinha lá dentro, essa latinha consegue ficar mais gelada, porque a água lá dentro consegue chegar a temperaturas abaixo de zero, que são mais geladas, mais frias. Então, quero gelar uma coisa, Arthur. Coloca o isopor, bota água, põe gelo, põe a latinha e põe uma pitadinha de sal para baixar a temperatura de congelamento e aí a sua latinha conseguir ficar mais gelada, mais fria. Outro bom exemplo, gente, de aplicação da crioscopia, aqui em cidades quentes, Fortaleza, por exemplo, de onde eu estou falando, isso não acontece. Mas em cidades frias que neva, o que é que acontece? Esses caminhões, para tirar a neve das estradas, o que é que eles fazem? Eles ficam jogando sal na neve. Aí tu diz, pra que eles vão jogar sal na neve? Como eu expliquei, jogar sal faz a temperatura de congelamento diminuir. Então vamos pensar. Vamos supor que minha cidade esteja aí a menos 5 graus. É a temperatura que minha cidade está agora. Menos 5 para uma água pura, ela está congelada, porque ela congela em zero. Aí esse cara jogou tanto sal na neve, jogou muito sal, fez a temperatura de congelamento baixar muito de zero, baixou a temperatura de congelamento, que antes era zero, que é o normal para água, agora a temperatura de congelamento, depois de eu adicionar muito sal, foi para menos 20 graus Celsius. Isso significa o quê? Que com a presença do sal, essa água só congela em menos 20. Porém, minha cidade não está em menos 20. Minha cidade está em menos 5. Ou seja, se minha cidade está em menos 5 e agora essa água só congela em menos 20, o que é que vai acontecer com essa neve? Vai derreter. Vai virar líquida. Por quê? Porque agora ela só é neve, ela só é sólida se ela estivesse em menos 20. Mas ela não está em menos 20, ela está em menos 5. Menos 5 para uma coisa que só congela em menos 20, ela vai ficar líquida. Ou seja, jogar sal na neve faz a temperatura de congelamento diminuir. Essa temperatura de congelamento diminuindo faz com que a temperatura derreta essa água. Outra coisa boa de jogar o sal na neve é que os sais, quando se dissolvem na água, a maioria deles tem uma dissolução exotérmica. Então, quando eles vão se dissolvendo, eles vão liberando o calor. Isso também favorece o derretimento dessa neve. Então, gente, assuntos bem interessantes que poderiam ser cobrados na sua prova, alinhando o conteúdo propriedades coligativas com a química ambiental, química do dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.